crianças? Senhor, estende a tua mão sobre as crianças da tua casa, Senhor. Nós nos lembramos, Senhor, de todas aquelas que já passaram por aqui, essas que estão agora, Pai, mas nós queremos requerer diante do teu trono, Senhor, que todas elas, Senhor, estejam colocadas neste aprisco novamente, Pai. Não só essas duas que estão aqui, mas aquelas que já passaram, Senhor, aquelas que estão com dificuldade com os seus pais de estarem aqui. Mas em nome de Jesus, Pai, vai agindo com graça e com poder, indo nos lares dessas crianças, Senhor, tirando toda e qualquer interferência maligna e trazendo-as, Senhor, para a tua casa, Pai. Guarda, Senhor, essas crianças debaixo das tuas mãos poderosas. Faça com que elas cresçam, Senhor, debaixo da tua guarda, Senhor. Que elas te conheçam em espírito e em verdade, Senhor, mesmo quando estiverem mais velhas, Senhor, elas não se desviem dos teus ensinamentos, Pai. Nós te agradecemos por elas e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Está tudo bem? Amém? Então tá bom, se está tudo bem, está tudo bem. Você aprende uma coisa, conheça o seu pastor, porque o seu pastor, volta e meia, ele vai falar para você assim, está tudo bem? Se você virar para mim e falar assim, está tudo bem, então para mim está tudo bem. Agora, se você virar para mim e falar assim, não está tudo bem não, pastor, aí eu vou te ajudar. Então aprenda isso. Se você está passando por dificuldade, não fale está tudo bem. Fala assim, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o senhor me ajude. E aí nessa hora eu vou te ajudar. Eu não tenho bola de cristal, você entende? Nem quero ter. Eu quero ter a presença do Espírito Santo de Deus. É essa que faz diferença. Amém? Está tudo bem? Vamos abrir a palavra, irmãos. 2 Coríntios. Toda vez que eu falo a palavra Coríntios, eu lembro do Fernando. Fernando hoje ficou preso lá em Angra. Não teve como vir. Chovendo muito lá. Amém? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Tem uma versão que é melhor, mas tudo bem, vamos ler essa aí mesmo. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Tem uma versão que diz assim, somos o bom cheiro de Cristo. Amém? Versículo 16. Para estes, ou seja, para os que estão se perdendo, somos cheiro de morte. Para aqueles, os que têm Cristo, somos fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos essa noite pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por ela, porque foi através do teu Filho Jesus que hoje podemos tomar posse de todas as promessas que estão contidas na tua palavra, Senhor. E nessa noite, mais uma vez, nós estamos trazendo um trecho da tua palavra, Senhor, para que a tua igreja seja alimentada. Mas ela não seja alimentada por mim, Senhor, porque eu de mim mesmo não tenho nada, Pai. Mas eu preciso de ti, Espírito Santo. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Porque a tua palavra nos diz que tu nos ensinaria todas as coisas. Então, nessa noite, mais uma vez, depois de lida a tua palavra, toma a minha boca, toma o meu ser, e que de mim, Senhor, saiam somente as palavras que te agradam, Senhor. As palavras de vida eterna, as palavras que vêm do teu trono. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. E fala com o teu povo nessa noite, para que eles sejam realmente alimentados com um alimento fresco, genuíno, verdadeiro, que faça com que eles sejam fortalecidos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pode se assentar.
A versão que eu queria deixar com os irmãos é essa aqui, ó. Porque para Deus somos o bom fruto, bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, ou seja, para os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, ou seja, aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor, Ele me trouxe uma alegoria, né? Ele me fez lembrar de um filme que eu vi. Não sei se o nome era O Perfume ou era O Perfumista. Perfumista. Mas era algo assim. O que acontecia? Esse rapaz, esse homem, ele fazia o perfume de forma artesanal. E aí, quando eu me lembrei desse filme, o Senhor me fez lembrar de um outro versículo que fala sobre perfume. E o outro versículo está em Eclesiastes, capítulo 10. Eu vou ler na versão do Novo Testamento da linguagem de hoje, para você entender o que ele está dizendo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, diz assim: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder o valor. Tem uma outra versão que diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Essa versão é muito boa. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Ou seja, tolice, estultícia. O que significa estultícia, tolice? Falta de juízo, loucura, imprudência. Então o Senhor me fez lembrar desses dois versículos para me trazer uma comparação, depois no final vocês vão ver, que é tremenda. Porque vê se você consegue imaginar o cenário. O perfumador está lá com a sua bacia, preparando o perfume, né, amassando alguma planta, alguma coisa para dar o cheiro, e ele joga um óleo, né, um unguento, e continua preparando, e ele tampa aquela vasilha para deixar aquilo fermentar, não sei qual é o termo. Mas ele fez aquele trabalho durante a noite toda, mas ele deixou uma frestinha aberta na vasilha. E aquela frestinha entra uma mosca. E a mosca, uma mosquinha pequena. E a mosca pequena, ela entra naquele unguento e ela pousa ali. E aquele unguento que era tão desejado, e naquela época, você precisa entender que na época de Jesus um perfume era caríssimo. Lembra daquela passagem que Jesus estava num lugar com os fariseus, e aí de repente entra uma mulher com um vaso de alabastro. Dentro daquele vaso de alabastro havia um perfume caríssimo. E era tão caro que ela teve que economizar as economias de um ano inteiro para comprar aquele frasco. E aquela mulher entra aos pés de Jesus e quebra aquele vaso e derrama aquele perfume nos pés do Senhor. E com choro nos olhos, né, com lágrimas nos olhos, ela começa a derramar suas lágrimas nos pés de Jesus e começa a enxugar com o próprio cabelo. Havia pessoas naquele lugar, inclusive Judas, que era o tesoureiro de Jesus. Judas olha para aquela cena e diz assim: mas que desperdício. Porque Judas está olhando para aquele pote ali como se fosse um pote de dinheiro. Judas não está conseguindo entender qual era o sacrifício daquela mulher para chegar aos pés de Jesus. E por que ela estava fazendo aquilo. Mas se você for olhar um pouquinho antes, você vai ver que Jesus encontra, perdoa os pecados dela, e ela, sentindo os seus pecados perdoados, é a única maneira que ela tinha para expressar o amor que ela tinha para Jesus, era derramando aquele vaso que ela tinha juntado o dinheiro para comprar um ano inteiro. Ela achou aquele vaso muito pouco
perto daquilo que Jesus havia feito por ela. Quem tem muito pecado e é muito perdoado, muito ama. Aquela mulher estava amando demais Jesus porque ela sabia o tanto de coisa que ela tinha sido perdoada. Então eu estou trazendo essa alegoria para você entender o quanto era valioso fazer um perfume. Hoje em dia tem fábricas que fazem, mas naquela época não tinha, era tudo artesanal. E Jesus está dizendo, imagina aquele trabalho todo que aquele cara estava tendo, e ele por um descuido, deixou que uma mosquinha entrasse no seu perfume e acabasse com o trabalho todo dele. Por causa de uma imprudência, por causa de uma tolice, por causa de uma loucura. E eu fiquei pensando, pedindo ao Senhor, Senhor, me fala, o que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite? E o Senhor me disse algo tremendo. Nós somos aquela vasilha. E dentro de nós é colocado algo tão precioso, chamado Espírito Santo, que não tem como você pagar por aquilo que Jesus colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo. Mas nós, muitas vezes, por uma tolice, por causa de uma imprudência, por causa de uma falta de juízo, deixamos que a mosquinha do pecado, muitas vezes, venha contaminar aquilo que Jesus estava fazendo dentro de nós. Sabe, irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele quer falar conosco para que a gente consiga analisar dentro de nós o que é mais importante. É como se você tivesse diante de você uma balança e você conseguisse pesar o que é mais importante para você. Ter uma vida eterna com Deus ou continuar vivendo no pecado? Isso precisa ser colocado, porque qual vai ser o cheiro que você está exalando? Eu vim para a igreja hoje, fiz de propósito, mas ninguém notou, mas fiz de propósito. Botei um perfume. Eu geralmente não uso perfume, mas eu peguei um perfume que eu gosto lá e... Você pode estar coberto. Qual é o melhor perfume que existe? Chanel número 5. Não é isso? Acho que é Chanel número 5, né? Você pode estar coberto com o perfume Chanel número 5. Mas se você estiver contaminado com o pecado para Deus, você está fedendo como se fosse um defunto. Você já imaginou um negócio desse? Jesus, certa vez, diante dos fariseus, quem eram os fariseus? Eram homens conhecedores da lei. Conheciam a palavra de capa a capa. Sabia a letra de cor e salteado. Para você ter uma ideia, um judeu aos 13 anos de idade, ele já conhece toda a lei. 13 anos. Jesus estava diante de dos homens que eram os maiorais da sinagoga, mais do que pastores, eles eram os bispos. Então eles conheciam muito mais do que todo mundo. E Jesus olha para eles, e eles começam a conversar, e Jesus solta a seguinte frase para eles assim: vocês são como sepulcros caiados. Sabe lá o que é isso? Você sabe o que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado era como se fosse aquela urna, né, onde se colocava o defunto, e aí fechava a urna, e depois pintava aquela urna de branco, cal. Dava uma pá de cal, né? Para deixar como é que chama? A urna bonitinha. Jesus olha para eles e diz assim: vocês, para mim, são como sepulcro caiado. São bonitos por fora, mas podres por dentro. Jesus está querendo falar conosco é o seguinte, perguntar para nós, Ele está perguntando para mim e para você nessa noite: irmão, não leve isso a mal, mas leve isso como se fosse o pai olhando para o filho e dizendo assim: meu filho, como que você é? Qual é o seu interior? Porque o pastor Emanuel olha para você e vê todo cheirosinho, arrumadinho. Mas o pai que está nos céus, que esse que interessa,
Ele olha para você e vê o seu interior. E a pergunta é, o que ele está vendo? Qual é o cheiro que ele está sentindo? Qual é o aroma que está subindo às narinas de Deus? Referindo-se a nós. Palavra de domingo. Palavra de vida. Porque se você entender isso que está sendo pregado aqui hoje, você vai entender que você tem que ser um culto agradável a Deus todos os dias. Não é só no domingo. Não é só na terça-feira. Será que Deus, sendo um Deus todo-poderoso, Ele te enxerga só no domingo? Ele te enxerga só na terça? Ou Ele te vê todos os minutos e segundos da sua vida? E o que você tem feito? E para quem vai ser a sua alma? Para quem vai ser a sua alma, irmão? Deus hoje me confrontou isso. Sabe quando que Ele me mandou essa mensagem? Não sei nem se minha esposa viu. 2h pouca da manhã. Eu acordei com essa mensagem na minha cabeça. Eu tive que parar para pegar o celular para anotar, porque senão eu ia esquecer. E eu notei. Aí de manhã eu fui pesquisar tudo que eu podia sobre essa palavra. E o Senhor começou a falar comigo, falando. Eu fico prestando atenção nessa situação, né? Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder o valor. Você para pensar nessa situação e você vê, eu consegui identificar 4 coisas. Primeira coisa que eu consegui identificar, tinha uma boa intenção. Ou não tinha? O cara não estava querendo fazer um perfume bom? Né? Ele era provavelmente o comerciante de perfume. Então a intenção dele fazer aquilo, trabalhar a noite toda, ele tinha uma boa intenção, fazer um bom perfume. Queria fazer um bom perfume para agradar as pessoas, os clientes. E geralmente quando a gente começa a andar e caminhar com o Espírito Santo de Deus, a gente tem boa intenção. Ou não é? Ou alguém vem para a igreja com uma má intenção. Não, eu vou para lá para enganar as pessoas. Não. Você vem para cá porque você está necessitado, você precisa. E aqui você começa a ter um relacionamento com Deus. E Deus então começa a se revelar a você. Mas tudo começa com uma boa intenção. A segunda coisa que eu vejo nesse cenário desse rapaz fazendo perfume é uma dedicação. Ele se dedicou a fazer aquele perfume ali a noite inteira. Ele moeu as ervas, moeu as plantas para dar o aroma, jogou lá o unguento, gastou dinheiro para comprar o unguento e jogar ali. Ficou a noite inteira trabalhando. Ele se dedicou. Houve uma entrega, houve um sacrifício, pelo menos por algum tempo. E aí, o grande problema das pessoas que buscam ao Senhor é exatamente nesse intervalo. Quando você já teve a sua boa intenção de buscar o Senhor, já se dedicou, mas de repente, você acha que a batalha está ganha. E aí nessa hora, você abaixa a guarda. Você relaxa, né? E aí nessa de você relaxar, você se esquece de se defender. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Aquele rapaz, ele fez tudo, ele teve boa intenção, ele se dedicou, mas houve um momento onde ele não estava mais prestando atenção no que ele estava fazendo. Talvez pelo cansaço, talvez pelas lutas, talvez pelo sono, não sei o que aconteceu com ele. Mas nesse momento ele cometeu uma imprudência, uma tolice. Ele achou que tinha feito tudo, mas ele não tinha feito tudo. Ele deixou uma fresta aberta. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Para o nosso inimigo, não precisa de muita coisa. Só precisa de uma frestazinha, pequenininha, para que ele venha entrar e fazer uma arruaça na nossa vida. Ah, mas aquilo que eu fiz era tão pouco.
tinha nada a ver. Mas foi só por aquela brecha, aquela fresta, que o inimigo se aproveitou e entrou na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você tem alguma coisa, não. Só estou dizendo para você que você precisa analisar a sua vida com Deus. E como é que eu analiso a minha vida com Deus? É porque eu sou bom? É porque eu sou bom. Não, o pastor Emanuel tem Deus porque ele é bom. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Sabe qual foi a resposta primeira de Jesus? Jesus perguntou para ele de volta assim: quem é bom? Aí eu te pergunto, Jesus era bom? Sim ou não? Era bom. Mas Jesus olha para aquele rapaz e diz assim: quem é bom? Senão somente aquele que está nos céus. O que Jesus estava dizendo com isso para nós, irmãos? Jesus naquele momento ele era homem. Então ele estava dizendo assim: o homem não tem nada de bom. Não ache você que você é melhor do que o outro é melhor do que você. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que acha que é melhor do que o outro. Orgulho. Mas tem gente que acha que o outro é melhor do que ele. Inferioridade. Não ache nenhuma nem outra. Pense no seguinte: não existe ninguém bom. Você acha que o pastor Emanuel é bom? Se não for a presença do Espírito Santo? Irmão, você não me conheceu. Você não sabe quem eu fui. Você não sabe de nada da minha vida. Só eu sei. E Deus sabe quem eu sou. Então ninguém é bom. Então entenda que se eu achar que eu sou bom, eu vou cometer imprudência. Eu vou cometer tolice. Eu vou cometer loucura. Eu vou ter falta de juízo. Porque Deus está falando assim: olha, comece a entender que você sem a minha presença, você não é nada. Nós não somos nada, irmãos. O que nós somos? Um vapor que daqui a pouco se vai. Quantos anos você pode viver? 80, 90, 120 é o máximo que a Bíblia diz. Mas você vai morrer, eu também. E para onde vai a sua alma? Será que vale tanto a pena ter tanto orgulho? Será que vale tanto a pena achar que é melhor do que o outro? Sabe o que faz com que o nosso orgulho faz? Faz com que nós não ganhemos almas para o Senhor, porque a gente acha que a gente é muito bom para isso. Nós estamos tendo evangelismo aqui toda segunda-feira. Cadê o povo para evangelizar? Porque a gente acha que a gente é bom. Eu não preciso. Deus está falando conosco nessa noite. Cuidado com o descuido. Toda vez que eu tenho um empenho, eu tenho uma luta para fazer alguma coisa, pode ter certeza que o nosso inimigo vai tentar fazer com que eu me descuide daquilo, que eu saia da presença de Deus, que eu, ao invés de olhar para Cristo, eu comece a olhar para os defeitos do meu irmão, eu comece a olhar para aqueles que estão ao meu redor, ao invés de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Jesus é o autor e consumador da sua fé. Você está entendendo quem é que tem que julgar você? Você está entendendo quem você deve se submeter? Quem tem que julgar alguém é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Quem somos nós para julgar alguém? Até porque se você entender que você não deve julgar ninguém, ou se você continuar entendendo que você tem que ser juiz, a Bíblia diz que com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Com a mesma medida. Eu não sei quanto a você, irmão, mas isso me traz um temor, que eu fico perguntando ao Senhor: Senhor, eu estou sendo juiz de alguém? Eu estou julgando alguém?
Senhor, me perdoa se eu estou julgando, Senhor. Não me deixe entrar nessa linha de julgador. Eu não sei nem porque eu estou falando esse monte de coisa com você, mas não tem nada a ver com o que eu queria pregar aqui. Mas se o Senhor está falando, é porque você tem que entender que o Espírito Santo está falando no meio de nós. O Espírito Santo é um Espírito vivo e que fala. Ele está falando com você nessa noite. Deixa o Espírito falar ao seu coração. A última coisa que eu vi nessa cena toda, primeiro foi boa intenção, dedicação, imprudência, depois a terceira. E a última coisa foi perda. Todo o trabalho que ele teve na noite inteira foi perdido por causa de uma imprudência, por causa de uma falta de juízo, por causa de uma loucura. Ah, pastor, eu não medi os meus atos. Loucura. Você é capaz sim de medir os seus atos, você é capaz sim de contemporizar determinadas situações. Nós somos capazes de fazer isso. Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo dizia, andai em espírito. Quanto tempo você gasta por dia para perguntar ao Espírito Santo, o que eu devo fazer hoje, Senhor? Você acorda pela manhã e ora e diz assim, Senhor, me diz o que eu tenho que fazer. Ou você acorda, faz uma simples oração e vai. Quantos erros que a gente comete nessa hora? A perda devido à falta de cuidado, perdeu-se todo o trabalho. Todo o trabalho foi embora. Sabe, irmãos, eu entendo que existe algo que acontece na nossa vida, que chama-se processo de santificação e salvação. Deus está preparando cada um de nós para um dia estarmos junto com Ele. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo ao longo dos nossos dias. Santificação e salvação. Nós precisamos ficar atentos ao processo. Atentos àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Tudo que Ele está falando conosco. Nós precisamos evitar as imprudências. O que são as imprudências, irmãos? No nosso caso, o que são as imprudências? São os pecados. O que são os pecados? Se você não conhece quais são os pecados, você precisa ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos dá dicas de quais são os pecados que eu tenho que evitar. Gálatas fala sobre isso. Gálatas 5, 19 e 20 fala sobre isso. Então você precisa entender que dentro do processo que Deus está fazendo na nossa vida, Ele vai nos dar toques assim, e vai dizer assim, olha, cuidado com isso aqui. Cuidado onde você está pisando. O terreno que você está pisando não é firme. Cuidado, desvia para cá. Mas quem é que ouve essa voz? Somente aqueles que são filhos de Deus. Aquele que não é filho de Deus não vai ouvir a voz do Pai. Aquele que está longe da presença de Deus, ele não vai conseguir ouvir a voz do Pai. E se ele não ouve a voz do Pai, muito provavelmente ele vai cair na situação, na armadilha que vai ser levantada para ele. O Senhor está mostrando para nós, cuidado com aquilo que foi colocado dentro de você. Um unguento, perfume precioso, chamado Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias, cuidado com ele. Não desperdice aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração com pouca coisa, ou com nada. A mosca pode ser pequena, preste atenção nisso, mas quando ela entra em contato com o unguento ou perfume,
ela contamina todo o perfume. O pecado pode ser pequeno, mas quando ele entra dentro de você, ele contamina todo o seu ser. Tem pecados, sabia? Tem pecados que não se manifestam logo. Tem pecados que ficam ali guardados, escondidos, durante anos. Mas que um belo dia, quando você menos espera, ele se manifesta e contamina todo o vaso, todo o ser. Geralmente ele começa pequenininho mesmo. Ele nunca vem, muito grande, para que você não se assuste. Mas ele começa pequeno, ele vai devagarzinho. Olha o que diz, Marcos, abre lá, Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao 9. E aí o Senhor foi mudando a estratégia comigo na hora da palavra. Ele foi me levando a entender sobre algo diferente. Olha só. Gálatas 5, de 7 a 9, diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Olha a pergunta que Deus faz para você e para mim nessa noite. Vocês estavam correndo tão bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Versículo 8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Quem é o que nos chama? Quem é o que nos chama, irmãos? Jesus. Então ele está dizendo, o que fez você parar na caminhada, o que fez você diminuir o ritmo, o que fez com que você parasse de obedecer à verdade, não veio de Jesus. Jesus te leva a ter uma velocidade do Espírito Santo de Deus. Satanás quer tirar essa velocidade para que você não ande no Espírito, para que você não pense no Espírito, para que você não identifique o pecado. E o último ele fala assim, no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você entendeu o que está dizendo aqui? Um pouco de fermento contamina ou leveda toda a massa. Um pouco de desobediência não significa que você é obediente, né? Mas eu só desobedeci 1%. 99% de obediência não é obediência. Eu acho engraçado isso, porque não se escuta um amém, né? Ai, Jeová. Fala, Jeová, né, Márcia? Fala, Deus. 99% de obediência não é obediência, irmão. Tem roupa de crente, tenho cara de crente, mas não sou crente. Não é assim que a gente vê? Agora analisa a sua vida aí. Não precisa falar para mim, não. Fala para você. Como que você tem sido diante do Senhor? Obedecer em partes também é lançar um pouco de fermento na massa. Eu só obedeço uma parte. Então eu lanço um pouco de fermento. E aquele um pouquinho de fermento acabou com tudo aquilo. E você vai ver o que Deus vai ligar nessa palavra do fermento aqui, é muito interessante. Preste atenção nisso. Lúcifer só se tornou Satanás porque passou a obedecer somente em algumas partes. Quem era Lúcifer? Você sabe? A palavra de Deus diz que Lúcifer era o querubim da guarda de Deus. Sabe lá o que é isso, irmão? O cara era responsável por guardar o trono de Deus. Era ele o responsável. E ele se sentiu o cara, ou não? Diz a palavra que ele era muito bonito,
cheio de pedras preciosas, muitas pedras preciosas, andava em meio às pedras afogueadas do reino de Deus, mas ele achou que ele podia ser Deus. Ele achou que ele podia tomar o lugar de Deus. Nessa hora que ele acha que ele pode tomar o lugar de Deus, ele se torna Satanás. E Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Entenda isso. Nem com você. Deus então pega ele e o precipita lá de cima. Lança ele abaixo. E com ele 1/3 dos anjos descem e vão se tornar os demônios que hoje nós conhecemos. Então você vê um monte de gente aí ficando incorporada, né, cheio de demônio. São os anjos que desceram junto com Lúcifer. Eles foram expulsos do céu. E eu estou falando assim porque eu sei que ele está me ouvindo. Eles foram expulsos do céu, eles nunca mais vão entrar lá. Nunca mais. Mas eles querem fazer com que você e eu também não entremos lá. E ele às vezes nos engana, tentando fazer com que nós venhamos a agir como ele agiu. Não foi isso que ele fez com a Eva? Eva, come desse fruto aí, Eva. Por que você não come desse fruto, Eva? Porque o Senhor não deixou. A gente pode comer de todos os frutos, menos desse aqui. Mas você não sabe, olha a frase de Lúcifer. Mas você não sabe que quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como eles? O que ele queria fazer? Fazer com que eles fossem expulsos do paraíso. O que aconteceu? Sabe o que o Satanás, Lúcifer, quer fazer contigo, comigo? Nos expulsar do céu. Mas em nome de Jesus, isso está repreendido em nome de Jesus. Existe um lugar para nós. Existe um lugar para você e para mim. E esse lugar é no céu, ao lado do Senhor Jesus, sentado ao lado dele. Mas eu e você precisamos entender que ele jamais vai permitir que um novo Lúcifer entre lá. Se eu me tornar um novo Lúcifer, ele vai falar assim: Manuel, você vai ficar lá no inferno. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai para o inferno. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8. Olha o que diz 1 Coríntios. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Mas é engraçado que ele começa o versículo dizendo o quê? O orgulho. Nós fizemos aqui, bem pouco tempo atrás, um estudo sobre orgulho, né? Sobre Leviatã, e eu fiz questão de trazer aqui um negócio para vocês, porque muitas vezes a gente acha que o orgulho é o quê? O orgulho é nariz em pé, não é isso? Eu acho que eu sou melhor do que fulano. Mas o orgulho se manifesta, deixa eu só contar aqui para você, de 35 maneiras diferentes. Você já imaginou um negócio desse? Eu vou ler aqui para você, e você vê aí qual que você se enquadra. Qual que você se enquadra? Como se manifesta o orgulho e a soberba? Ó, queixar-se contra Deus, falta de gratidão e adoração. Eu vou ler rápido só para você, para não tomar muito tempo. Ira, acesso de raiva, retraimento, frustração, mau humor. Você acorda bem de manhã? O olhar assassino, ver a si mesmo como alguém melhor do que os outros, que geralmente é orgulho que a gente olha só para esse lado. Ofender-se facilmente. Sabia? Quem se ofende facilmente é orgulhoso, porque acha que a sua dor é melhor do que o outro, que o seu jeito é melhor do que o outro. Intolerância, falta de paciência, visão exagerada da sua importância e talentos, perfeccionismo,
fala demais e com frequência, fala muito de si mesmo. Ó, você conhece alguém assim? Fala muito de si mesmo. Irmão, não precisa ficar em silêncio não, pode rir, pode brincar, porque é brincadeira. Brincadeira é verdade. Fala muito de si mesmo, busca independência e controle. Tem que ser do seu jeito. Não é assim? Não é do jeito de Deus não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, tá perdido. Isso é orgulho. Desgastar-se com o que os outros pensam. Não tem gente que é assim? O que a pessoa está pensando de mim? Isso é orgulho. Deseja agradar aos homens, mas não a Deus. Isso eu acho que você não tem. Magoar-se com as críticas. Se alguém me critica, pronto, é o motivo para... Ah, meu Deus, essa pessoa, nunca mais eu quero falar com ela. Não é assim? Aí, geralmente tu faz assim, ó. Essa pessoa para mim morreu. Não é assim? Aí você sabe o que você acabou de se tornar? Essa pessoa para mim morreu. Você acabou de se tornar o quê? Assassino. Você acabou de matar uma pessoa sem usar uma faca, sem usar uma bala, sem usar nada. Você acabou de matar alguém. Só que Jesus diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus aí. E agora? O que diz a lei? Jesus perguntou para um fariseu. O que diz a lei? A lei diz, não matarás. Não é assim? Só que a lei, ela estava dizendo assim, não matar com uma faca, não matar com um tiro, sei lá, com alguma coisa. Só que Jesus tira da lei e diz assim, mas eu, porém, vos digo, que se tão somente odiares o teu irmão, você já está matando ele. E agora? Orgulho. Ó, manifestação do orgulho. Outra manifestação do orgulho, sarcástico, ofensivo, menospreza, rude, caçador dos outros. Falta de espírito de serviço. Gente, nós vamos fazer aqui um mutirão para a limpeza da igreja. Quantos aparecem? Uns 2 ou 3, né? Desculpa, ó o orgulho. Ó. Serve para ter reconhecimento. Eu quero ter reconhecimento. Eu sou aquele que todo mundo olha que está fazendo. Ó, falta de compaixão. Não se preocupa com as necessidades e preocupações dos outros. É defensivo e transfere a culpa. Não é assim que a gente faz? Não, a culpa nunca é minha. A culpa é do Bruno. A culpa é do Túlio. Minha não. Eu? A culpa é do Vanderlei. Eu não. Ele que ficou de fazer, eu não faço nada. Não é assim? A culpa é do Jonathan. Não, irmão. Se a culpa é sua, assuma a culpa. É minha. Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti, Senhor. Davi era rei, irmãos. E Davi cansava de fazer essa oração. E dizia para Deus, Senhor, Deus, eu pequei contra ti, Senhor. Eu. Não foi mais ninguém, fui eu. Se tem alguém que tem que ser castigado, sou eu, Senhor. Sou eu. Você é capaz de fazer essa oração? E dizer para Deus assim, Deus, me castiga, porque eu pequei contra ti. Você é capaz de fazer isso? Falta de admitir que está errado. Sempre tem desculpas. Não sabe e não consegue pedir perdão. Falta de oração bíblica. Não ora. Oração bíblica. Eu não estou falando qualquer oração, estou falando oração bíblica. Você quer ver uma oração que Deus vai atender rápido? É quando você ora segundo a palavra de Deus. Ele vai te ouvir. Rápido. Resiste à autoridade ou é desrespeitoso. O pastor mandou fazer, mas sinceramente, não estou a fim de fazer. Não é assim? Continua, ué. O orgulhoso não vai entrar
no reino dos céus. Não se submete, ou seja, não se coloca debaixo. Expressa preferências e opiniões quando não solicitado e sem consideração pelos outros. Prestou atenção? Expressa preferências ou opiniões quando não solicitado e sem consideração pelos outros. Minimiza os próprios pecados e fraquezas e acha insignificante. Ou seja, aquilo que eu faço de errado é pequeno, não é grave. Mas o outro, aquele lá não, aquele faz mesmo. Maximiza os pecados e as fraquezas do outro. É impaciente, irritável com os outros, é invejoso, ciumento, usa os outros, é dissimulado, esconde seus pecados, faltas e erros, usa táticas para chamar a atenção, vestuário, comportamento rebelde, fala de si. E o último, não tem relacionamento próximos, acha muito aborrecido se relacionar com os irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus está me mostrando que o orgulho de vocês não é bom. Jesus está dizendo isso. Então, às vezes, a gente acha que o orgulho é só uma coisinha. Não, tem 35 coisas que eu falei aqui com você, que eu tenho certeza absoluta que você se encaixou em algumas delas. Certeza. Certeza. Mas o Senhor está dizendo para nós, eu estou falando isso tudo, você vai entender. Ele está dizendo assim, ó, um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. E ele vai completar aqui no versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento. Existe uma chance para nós. Existe uma esperança para nós. Sabe qual é a esperança? Se livrar do pecado. Como que eu me livro do pecado, pastor? Arrependimento genuíno. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti, Senhor. Pecado, irmão, presta atenção nisso. Pecado tem nome. Pecado tem sobrenome. Não é você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, Deus, me perdoa por todos os meus pecados. E está tudo certo. Não está não. Ah, mas Deus me conhece. Deus te conhece, mas Ele quer ouvir você falar. Você admitir que você pecou. Ele quer ouvir você dizer assim, Senhor, me perdoa porque eu usei drogas. Me perdoa porque eu me prostituí. Me perdoa porque eu roubei. Tem nome, irmão. Tem sobrenome. Sabe qual o grande problema, irmãos? É que hoje em dia não se prega mais isso. Só se prega prosperidade. Vem para Jesus que você vai ficar rico. Não é assim? Vem para Jesus que vai dar tudo certo na sua vida. Vai ser como se fosse uma lagoa. Você não vai ter onda para te derrubar. Aí tu começa a caminhar com Jesus enganado, achando que é assim mesmo, e na primeira onda que vier você, ó, rapa fora. Ou não é verdade? Não é assim não, irmão. Jesus, ele saiu com os discípulos do porto, no barquinho lá, e estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Jesus foi até dormir, mas de repente, no meio da viagem, se levanta uma tempestade e o barco começa a balançar para lá e para cá, para lá e para cá, e chuva comendo, e aí os discípulos começaram a ficar apavorados, disseram assim, mas não é possível, será que esse homem não está vendo que a gente vai morrer? Entrando água no barco e Jesus dormindo. Mas eu vou te dar uma notícia, Jesus estava no barco. A chuva pode estar constante, a chuva pode estar batendo, o vento pode estar forte, mas se Jesus estiver dentro do teu barco, não precisa ter medo de nada. Foram lá, acordaram Jesus, Senhor, será que tu não está vendo que a gente vai morrer? Jesus olha para eles e diz assim, homens de pouca fé,
se levanta e diz assim: vento, acalma. Mar, aquieta-te. E diz a palavra que de repente se fez bonança. Tudo ficou calmo. Mas era por quê? Porque Jesus estava no barco. Se Jesus estiver dentro da sua vida, irmão, você pode passar pela tempestade que for. Mas Jesus estando no barco, Ele vai mandar a tempestade parar. Ele vai mandar o mar se acalmar. Não tenha medo de nada, você entende? Aquele que está com você é maior do que qualquer coisa. Venceu a morte na cruz. O que é tão grande para Jesus que Ele não possa vencer na sua vida? Jesus está dizendo nessa noite: não tenha medo de nada, mas deixa Deus ser o comandante do seu barco. Essa noite Jesus está dizendo assim: olha, se você entender o que está sendo pregado aqui, se você tirar fora o pecado da sua vida, o fermento velho, você vai ser uma nova massa, você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, diz a palavra, se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo é novo quando Jesus está no barco. Você não precisa sentir falta de nada, você entende? Ah, mas eu não vou para Jesus porque eu vou sentir falta disso, eu vou sentir falta daquilo. Você não vai sentir falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Jesus está querendo que você entenda hoje: lança fora esse teu orgulho. O orgulho nos impede de identificarmos e nos arrependermos dos nossos pecados. Você entende isso? O orgulho nos impede, nos tira do céu. Porque eu começo a achar que eu sou autossuficiente, que eu posso todas as coisas e não mais Jesus. Mas a palavra de Deus me diz o contrário, que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Não é fora dele, só nele. E posso mesmo. Eu posso orar e a enfermidade ir embora. Eu posso orar e aquela pessoa ser liberta, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas se eu estiver fora dele, nada do que eu fizer vai ser abençoado. Apesar de muitas vezes parecer que tem muita gente que está fora de Cristo sendo abençoado. Sabe quando você vai ver a diferença de quem é ou não abençoado? Quando você estiver diante do grande trono branco de Deus. Todos nós vamos comparecer um dia lá, todos nós. E aí a gente vai ver quem é quem diante do Senhor. A Bíblia fala que os altos, os baixos, os gordos e os magros, os pobres e os ricos, todos vão comparecer diante do grande trono branco de Deus. Todos nós. Todos nós. O orgulho gera desobediência. A desobediência gera perdição. Nos leva para o abismo. Você sabe como que o orgulho se manifesta? Nós acabamos de dizer. Se manifesta de 35 formas diferentes. Eu e você precisamos retirar esse orgulho de nós. Né? Leviatã, se você ler lá o livro de Jó 39, você vai ver lá, Leviatã é o Deus dos orgulhosos. Está lá escrito lá. Então, quando eu sou orgulhoso, eu na verdade não estou sendo mais adorador de Jesus ou adorador do Senhor, de Deus. Eu estou sendo adorador de Leviatã, que é uma entidade, uma potestade. E aí, se eu deixo de adorar a Deus, eu deixo de ter a proteção de Deus sobre a minha vida.
É simples assim, irmãos. Como que eu retiro então esse fermento velho? Lembrando uma coisa, irmãos, Lucas capítulo 1, versículo 37 está dizendo assim: para Deus nada é impossível. Ó, para Deus nada é impossível, nada. Então ele vai dizer em Atos capítulo 3, versículo 19, versículo 20, ele vai dar a receita de como que eu me livro desse fermento velho, desse pecado que me acompanha. Ó, Lucas, abre lá, Marcos. Lucas não, Atos capítulo 3, isso. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Olha isso, irmão. Então ele está dizendo para mim, ó, existe uma maneira do meu pecado ser apagado. Preste atenção numa coisa, só Deus pode fazer isso. Você fez um pão, e o pão se tornou velho. Como que você tira esse fermento velho de dentro do pão? Como que você tira? O pão já está pronto. O fermento já está lá. Jesus está dizendo para nós, só tem uma maneira de você tirar o fermento velho da sua vida, o pecado da sua vida. Arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Não existe outra maneira. Você está entendendo isso, irmão? Existe uma solução para nós, e a solução está em Cristo Jesus. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, disso. E se volte para Deus. Comece a servir a Deus, comece a fazer a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Não é só quando você está na igreja, não, irmão. Aqui na igreja é fácil ser santo. Todo mundo é santo. Mas eu quero ver lá fora. Colocar a palavra de Deus em prática lá fora é que é o problema. Na hora que um enviado de Satanás vem e te esbofeteia o rosto, ou ele pisa no teu calo e te maltrata, como que você reage? Qual é a sua reação? Havia um pastor que me deu aula há muitos anos atrás, e ele falava exatamente assim: você conhece uma pessoa não é pela ação, não. Você conhece uma pessoa pela reação. Aí você conhece. Qual é a sua reação? Qual tem sido a sua reação? O fermento é algo de... Olha só que tremendo isso. O fermento é algo que é colocado de fora para dentro, que contamina o interior. Não é isso? Uma pessoa está lá fazendo a sua vida com Deus, e de repente Satanás coloca uma armadilha lá de fora. Deus está falando contigo aqui, ó, assim, ó, cuidado, sai fora, desvia, mas você mesmo assim vai lá e cai na tentação. A tentação estava do lado de fora, não estava? Ela veio para dentro. Na hora que você cai na tentação, ela vem para dentro e contamina todo o teu interior. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Contaminou. É algo de fora para dentro que traz o mau cheiro. Não é o versículo que a gente leu lá em cima? Olha que tremendo, ó. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Então a mosquinha foi lá, piu. Né, o perfume era para ter um bom cheiro, mas a mosquinha pequenininha entrou, pisou no unguento, começou a dar mau cheiro. Nós éramos para ser o bom cheiro de Cristo. As pessoas, quando viessem para perto de nós, conversar conosco, as palavras que saíssem de nós, o nosso jeito, tinha que ser algo que decretava o bom cheiro de Cristo. Mas por que não decreta? Porque existe uma mosquinha que pisou lá dentro. Um pecadinho que entrou lá dentro e que não foi tirado ainda. Então está dando mau cheiro. E o que você exala é um mau cheiro. O que eu exalo é um mau cheiro quando eu estou em pecado.
Porém, quando deixamos o nosso orgulho de lado, nos arrependemos de forma verdadeira, Deus, o nosso Pai, inicia em nós um processo inverso. Aí é lindo demais. Aí você vai entender onde Deus quer chegar. Quando eu li lá a primeira palavra sobre para Deus somos o bom perfume de Cristo. Deus, quando Ele olha em nós um arrependimento verdadeiro, Ele inicia em nós um processo inverso. Né? Antes o pecado veio de fora para dentro. Agora Deus vai iniciar a cura de dentro para fora. É isso que Deus quer fazer. Quer te curar de dentro para fora. Ele quer curar a tua alma. Não dá para você curar outras pessoas se primeiro você não for curado. Não dá para você cuidar de outras pessoas se primeiro você não tiver sarado. Deus precisa fazer esse tratamento dentro de nós. Quando a gente fala aqui sobre tratamento, as pessoas não entendem isso, mas estou falando exatamente disso. Deus quer curar você de dentro para fora. Deus nos modifica a tal ponto que a transformação agora se inicia de dentro para fora. Olha o que diz, né, o texto que a gente leu. 2 Coríntios, capítulo 2, 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. A transformação se inicia quando nos rendemos a Jesus. Sabe o que é se render? Né? Quando, vou fazer uma comparação boba aqui, tá? Muito maior do que isso. Você está na rua, de repente vem um assaltante. Assalto. O que você faz? Está se rendendo. Ou seja, pode levar tudo. Pode pegar tudo. Né? Quando você se rende a Jesus, você está dizendo para Deus assim, ó, Senhor, faz o que você quiser de mim. Eu não sou mais dono de nada. Tudo que eu tenho agora é teu. Então eu me rendo. E isso nos constrange a renegar a nossa velha natureza, o velho fermento. Quando você realmente é tomado pelo Espírito Santo, quando você realmente se rende a Jesus, isso te leva a renegar a velha natureza, os velhos hábitos. O que significa isso? Que se você ainda não está renegando a sua velha natureza, os seus velhos hábitos, você ainda não se rendeu a Jesus. Se você ainda continua teimando em ser você mesmo, você ainda não se rendeu a Jesus. Aquele que se rende a Jesus, se rende à vontade do dono, que é Jesus agora. Você sai da cama, eu vou voltar àquela primeira pergunta. Quando você acorda de manhã, você pergunta para Deus assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que eu tenho que fazer hoje para te agradar? Porque se você entender que todas as vezes que você acorda pela manhã, é mais uma chance que Deus está te dando de agradecer a Ele, porque Ele ainda tem uma confiança em você. Ele confiou a você mais um dia. Isso é lindo demais. O Senhor está dizendo, olha, estou te dando mais uma chance. Lucas, então quando eu faço isso, quando eu me rendo a Jesus, eu inicio o processo de negar-me a mim mesmo. Né? Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, e dizia a todos, Jesus, né? Dizendo, se alguém quer vir após mim, o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer a minha vontade. É isso que está escrito? Se você quer vir após mim, ou seja, Jesus está colocando uma condição. Ele não está te obrigando. Ele está dizendo, se você quiser vir após mim, então você tem que cumprir algumas coisas. Primeira, negue-se a si mesmo. Eu ouvi um post hoje de um pastor sobre isso, enquanto eu estava pesquisando sobre a palavra, e ele falou um negócio que ficou marcado na minha cabeça.
O que é o negue-se a si mesmo? O que é o negue-se a si mesmo? E aí você vai entender por causa dessa palavra. O negue-se a si mesmo é que você tomou a decisão de espremer o seu eu. Sabe quando você vai espremendo a azeitona para sair o azeite? Você já viu artesanalmente como é que se faz o azeite? O cara vai espremendo a azeitona, vai espremendo a azeitona e vai tirando o azeite de dentro dela. Vai espremendo, vai espremendo, vai espremendo. Aí sai aquele óleo, né? Aquele unguento. Sabe o que acontece quando você se submete ao negue-se a si mesmo? O bom perfume de Cristo começa a exalar de você. Isso é tremendo demais. Para Deus, vocês são o bom perfume de Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, se esprema, até sair o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo não depende de Cristo, depende se eu me submeto a Ele. Negue-se a si mesmo. Senhor, eu nego a minha vontade. Eu não quero mais fazer a minha vontade. E aí vai sendo exprimido. Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade. Toda vez que eu me nego e eu faço a tua vontade, mais eu vou exalando o bom cheiro de Cristo na minha vida. Vós sois, Deus falando com vocês nessa noite, vós sois, para mim, o bom cheiro de Cristo nessa terra. Negue-se a si mesmo, anule o seu eu, anule a sua vontade, anule. Quanto mais eu anulo, mais o bom cheiro de Cristo é exalado na minha vida. Negue-se a si mesmo, mas o processo não pode parar aí. Porque se o processo parasse aí, poderia vir uma mosquinha de novo. E a mosquinha ia fazer com que todo o trabalho se perdesse. Mas ele está dizendo assim, primeiro você nega-se a si mesmo. Depois você pegue a sua cruz. E então, siga-me. Existe um processo de salvação, irmãos. Mas esse processo pode ser interrompido por você mesmo, não por Deus. Mas quando eu me submeto à vontade do Senhor, essa prensa gera unção, essa prensa gera azeite, e o azeite fala do Espírito Santo. Essa prensa gera um unguento, que fala do bom cheiro de Cristo, e fala também de curar. Essa prensa gera o bom perfume de Cristo. Eu agora, depois de ser prensado, depois de ser amassado pelo Espírito Santo, depois de ser curado pelo Espírito Santo, eu agora me tornei um unguento que cura os outros. A minha palavra agora não é mais a palavra do Emanuel antigo. A minha palavra agora é uma palavra que cura os outros. Você entende por que muitas vezes Deus te faz ser imprensado, amassado? A palavra de Deus diz que Deus, falando do seu próprio Filho, Deus aprove ao Pai moê-lo em favor de nós. Porque pelas suas pisaduras, pela sua prensa, nós fomos sarados, diz o Senhor.
não há nada que o diabo possa fazer contra isso. Porque Jesus fez isso por amor. E o amor de Deus, que excede todo entendimento, está sendo derramado sobre nós aqui nessa noite, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então a prensa de Jesus não é ruim não, a prensa é boa. Ao consagrar uma parte, aí você vai entender do final. Você está deixando nas mãos de Deus uma parte de si, não é isso? A minha vontade, eu entrego, Senhor. Estou me negando. Eu não quero mais fazer a minha vontade, então eu estou te entregando. Então, ao consagrar uma parte da nossa vida ao Senhor, ou seja, ao consagrar a nossa vontade ao Senhor, estamos consagrando todo o nosso ser a Ele. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, ó, Romanos 11:16, diz assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, primícias, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Você entende esse versículo? Jesus está dizendo, se você entrega aquilo que é mais precioso para você, porque a vontade nossa está falando do nosso coração. E a palavra de Deus diz que é do coração do homem que procedem as saídas da vida. Ou seja, tudo que você faz tem origem no seu coração, na sua vontade. Se você entrega o seu coração, a sua vontade, você está entregando para Ele a parte mais importante da sua vida. Se você entrega a parte dessa massa, que é você, se você oferece isso como primeiros frutos, como primícias, como sacrifício ao Senhor, suada pelo poder que é no nome de Jesus. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. A sua entrega gerará a produção do bom cheiro de Cristo. A entrega das primícias santificará todo o restante da massa, irmão. Todo o restante da massa. Nós falamos muito aqui na igreja sobre primícias. E eu quero que você entenda, irmão, que não adianta você entregar uma parte, mas não entregar outra. Ah, eu entrego o meu dízimo, mas não entrego minha primícia. Ah, eu entrego a minha vida como sacrifício ao Senhor. Deus, Ele quer santificar você como um todo. Sabe por que nós não foi santificado como um todo? Porque você ainda não entregou o mais importante. Jesus diz assim, dai-me, filho meu, o teu coração. É o teu coração que Ele quer. Porque as saídas da tua vida saem desse lugar chamado teu coração. É aí que você pensa, é aí que você tem as suas emoções. É aí que as curas precisam estar. Mas se você comanda a sua vida, Jesus não vai estar. Se você comanda todo o seu ser, Jesus não precisa fazer isso, porque você já está fazendo. Agora, se você admite que você é fraco e precisa de Jesus, e entrega o teu coração para Ele, como primícias ao Senhor, como os primeiros frutos, ou seja, é a primeira coisa que você entrega. Ele diz assim, olha, todo o resto eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar no teu trabalho, eu vou te abençoar na sua casa, eu vou te abençoar na sua família, eu vou te abençoar aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai ser abençoado.
mas eu preciso entregar ao Senhor. E eu termino com aquele versículo que todo mundo conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estar de pé. Senhor, nós chegamos, Senhor, no final dessa pregação, como Tu me pediu, Senhor. Mas agora eu entrego essa pregação aos Teus pés. Eu entrego tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite aos Teus pés, porque eu entendo, Senhor, que a minha parte já foi feita. Mas agora, Espírito Santo, cabe a Ti, Espírito Santo, o convencimento de cada um de nós. Eu sei que Tu ainda vai falar com todas essas pessoas aqui, Senhor. E eu creio, Senhor, que a palavra que é lançada, ela jamais volta vazia, Senhor. Jamais. Então, Pai, nos abençoa, não só agora, nesse momento aqui, mas continua nos abençoando, mesmo quando nós sairmos daqui hoje. Continua colocando os Teus anjos, Senhor, de grandeza maior ao nosso redor, impedindo que as aves de rapina, elas venham tomar aquilo que foi distribuído aqui nessa noite para cada um de nós. Nos dê, Senhor, a noção exata do tesouro que foi liberado aqui nessa noite, Pai. E que nós venhamos a valorizar aquilo que Tu nos entregou, Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor, de nós mesmos. Guarda-nos, Senhor, do nosso coração. Guarda-nos, Senhor, do nosso orgulho. Não deixa que haja mais essas manifestações em nós, Senhor. Mas em nome de Jesus nos torna, Senhor, mansos e humildes, como Jesus sempre foi. Nos torna simples como uma pomba, Senhor, e prudentes como uma serpente, Pai. E nos ajuda nas nossas fraquezas. Nos ajuda a caminhar, Senhor, a andar segundo os Teus conselhos, segundo a Tua vontade. Nos faz ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Aguça os nossos ouvidos, tira os tampões dos nossos ouvidos, Senhor. E nos faz ouvir a Tua voz de verdade. Nos faz ter sonhos contigo, Senhor. Nos faz ter visões, revelações. Distribui os Seus dons, Senhor, à Tua igreja, Pai. Usa-nos, Senhor, com graça e com poder. Não só nessa noite, Pai, mas todos os dias da nossa vida, Pai. Nós somos Teus filhos e estamos aqui hoje, Senhor, diante de Ti, nos humilhando, Senhor, diante da Tua potente e forte mão, Senhor. Nos arrependemos dos nossos pecados e queremos, Senhor, ser Teus filhos de verdade, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nos sustenta de pé na Tua presença, Pai. E não nos deixa nem olhar para a esquerda nem para a direita, Pai. Mas nos faz olhar para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Te louvamos essa noite, te agradecemos pela Tua graça, mais uma vez, exercida sobre nós. Continua, Senhor, nos abençoando com a Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, que você seja uma bênção, que essa palavra modifique a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Vai ter evangelismo amanhã? Não. Amanhã não, né? Por causa da chuva. Evangelismo. Tá. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor... Irmãos, presta atenção aqui, só um minutinho.
Nós estamos tendo a aula de batismo, que dia essa semana? Essa semana nós temos a aula de batismo na quinta-feira, entendeu? E se você quiser participar conosco, você é muito bem-vindo, né? Você venha participar junto conosco aqui. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos é que o seminário já estão abertas as inscrições. Eu vou mandar amanhã para as pessoas que a gente tem mais contato, a fichinha de inscrição, tá? E aí você vai, se você quiser imprimir, você imprime, se quiser tentar colocar no próprio arquivo ali os seus dados, você coloque e devolva para nós, para a gente poder encaminhar para Uberaba. Vou colocar o folderzinho também e vai ter depois um vídeo que o apóstolo ainda não fez, tá bom? Mas o nosso seminário já está confirmado para julho, de 15 a 20 de julho, tá bom? Vai ser ali na pousada, como é que é o nome da pousada, Sininho? Pousada Vila do Sossego, tá bom? Depois eu vou dar o endereço direitinho para vocês, mas vai ser uma benção. Divulgue aí para os seus amigos. Nós temos somente 25 vagas, tá bom? Já tem alguns inscritos, não deixe para a última hora, tá bom? O valor é R$800, você pode pagar pelo Pix ou pode pagar parcelado no cartão com os juros, tá bom? Pode ser 4, dependendo até um pouquinho mais. 4 vezes ou talvez até umas 5 vezes, eu posso conversar com o apóstolo. Só que tem juros, tá bom? A maquininha não tem juros, não tem jeito. Tudo incluído. A refeição, a sua estadia lá na pousada, refeição, café da manhã, almoço, janta. Nessa nós vamos ficar direto lá na pousada, tá bom? Então você vai se hospedar lá junto com a gente durante quantos dias? 5 dias. De 15 a 20, 5 dias. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.